aí, pessoal? Como vocês estão? A gente sabe que o caminho do Botafogo na Libertadores foi difícil. A gente sabe que o Botafogo teve uma série de percalços, uma série de dificuldades, troca de técnico, remontagem de elenco, jogadores chegando no decorrer da temporada. E o Botafogo estava muito desacreditado e realmente a classificação para as oitavas de final foi muito difícil. Muitos davam como perdida a classificação por conta dos 2 primeiros jogos em que o Botafogo perdeu. E eu quero trazer aqui tudo o que aconteceu na campanha do Botafogo na Libertadores, desde aquele primeiro jogo contra o Aurora até o segundo jogo contra o Palmeiras nas oitavas de final. Então vamos revisitar todos os acontecimentos, todos os gols do Botafogo, tudo o que aconteceu nessa trajetória do Botafogo até aqui. É claro que a gente não pode parar. Temos que seguir em frente. A história do Botafogo na Libertadores não pode se encerrar por aqui. A gente tem que passar pelo São Paulo, que é um bom time. É um adversário que tem que ser respeitado, que tem tradição na Libertadores. Mas Botafogo é um bom time, tem um ótimo elenco. Hoje o Botafogo tem um time que é capaz de chegar na semifinal e tem um treinador competente, mas precisa colocar dentro de campo nesses 2 jogos em prática tudo isso. Mas a gente vai falar muito ainda sobre esse jogo contra o São Paulo, que já é quarta-feira. Por isso até que eu peço que você ative as notificações se ainda não ativou. E se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, porque a gente vai falar muito ainda sobre esse próximo jogo da Libertadores. Beleza? Então, com tudo isso dito, vamos rever todos os gols do Botafogo nessa campanha desde a pré-Libertadores. Bom, pessoal, primeiro jogo 1-1 contra o Aurora, fora de casa. E segundo jogo no estádio Newton Santos, goleada por 6-0. Esse foi o primeiro jogo da pré-Libertadores. Primeiro gol do Júnior Santos. E ainda era o Thiago Nunes, hein? Campo do Red Bull Bragantino. Então o Botafogo ele vence o primeiro jogo por 2-1 em casa e empata lá com o Red Bull Bragantino por 1-1. A saga do Botafogo na fase de grupos. O Botafogo ele se classificou para as oitavas de final com 10 pontos em segundo colocado. Mesmo número de pontos que o Júnior Barranquilla se classificou em primeiro, mas o Botafogo ficou em segundo por critério de gols marcados. O Botafogo empatou lá com o Júnior Barranquilla no último jogo da fase de grupos 1-1. E já estamos no primeiro jogo da fase de grupos. Aquela derrota do Botafogo por 3-1 para o Júnior de Barranquilla, né? Dentro do Newton Santos, o Botafogo teve uma atuação muito ruim nesse jogo, nos deixou preocupados, e o Botafogo também perderia o jogo seguinte. Então nesse jogo aqui foi 3-1 Júnior Barranquilla com o gol do Hugo, que já pula para o jogo contra o Universitário. O terceiro jogo da fase de grupos. A gente viu o gol do Hugo na derrota do Botafogo para o Júnior Barranquilla 3-1. Depois o Botafogo joga contra a LDU. O Botafogo perde para a LDU lá por 1-0. Não vai aparecer aqui porque o Botafogo não fez gol. E aí nesse jogo contra o Universitário, o Botafogo tinha 0 pontos. O Botafogo ainda não tinha pontuado. E todos já falavam: adeus Libertadores, não dá mais para classificar. E esse jogo aqui contra o Universitário é o ponto-chave do crescimento do Botafogo na fase de grupos. Foi a primeira vitória. O Botafogo vence o Universitário por 3-1. Consegue os seus primeiros 3 pontos na tabela, né, do grupo D e ganha uma sobrevida. Continua vivo na competição. Aí já era o Arthur Jorge. E é bom dizer que o Arthur Jorge ele chega depois
do primeiro jogo da fase de grupos, depois da derrota para o Júnior Barranquilla. Ele chega entre a derrota para o Júnior Barranquilla e a derrota para a LDU. Nesse jogo contra a LDU, que o Botafogo perde, o Arthur Jorge já estava à beira do campo. Naquele jogo que ele colocou 4 atacantes na altitude, ninguém entendeu nada, muita gente criticou. Ali ele já dava indícios de como que ele ia colocar o time do Botafogo, um time ofensivo. Eu sinceramente não consigo dizer nesse momento que o Vitinho é titular. Eu não consigo dizer. Eu não vejo hoje o Vitinho titular na lateral direita, por conta da evolução que o Matheus Ponte ele vem apresentando nos últimos jogos, cara. Ele já foi importante em alguns resultados e nos últimos jogos ele tem se mostrado um lateral seguro, não vem comprometendo. Então não é porque o Vitinho chegou agora e o Matheus Ponte, há um tempo atrás na temporada, estava irregular, estava cometendo alguns erros, que o Vitinho vai ser titular. Não significa por conta da evolução do Matheus Ponte, pegando um recorte aí dos últimos 7, 8 jogos, desde a saída do Damian Soares. Desde quando a gente teve a informação que o Damian Soares não ia mais jogar com a camisa do Botafogo e o Matheus Ponte era o único lateral, Matheus Ponte segurou a bronca, cara. Matheus Ponte deu conta do recado. Então, minha opinião, cara, de torcedor, isso aqui é opinião. Eu manteria o Matheus Ponte como titular. Porque é meritocracia. O Matheus Ponte vem evoluindo, cara. Vem jogando bem. Aqui já é o jogo contra... Acho que é o jogo contra a LDU. Né? O segundo jogo seguido em casa. É isso mesmo. O Botafogo ele vence a LDU por 2-1. Também no Newton Santos. Que encontra o Júnior Santos penetrando. Que encontra o... Foi Eduardo que deu esse passe? Oscar Romero encontrou um bom passe ali pro Júnior Santos, que domina já na frente, chuta tirando na casa do Universitário. Botafogo vence por 1-0 com o gol do Jefinho. Terceira vitória seguida, esse jogo que praticamente garantiu o Botafogo nas oitavas de final, né? O terceiro jogo, terceira vitória seguida, o Botafogo chegou aos 9 pontos e praticamente encaminhou a classificação para as oitavas de final da Libertadores. Esse aqui já é o primeiro gol, já é o jogo, né, contra o Palmeiras, jogo de ida no estádio Newton Santos, um bolão aqui do Igor Jesus encontrando Luiz Henrique nas costas aqui. Primeiro gol contra o Palmeiras no Newton Santos. Jesus, gol de centroavante, cara, gol meio sem ângulo aqui, ele ganha no corpo, gira e cai chutando. Mas a gente espera que a gente ainda veja muitos gols do Botafogo na Libertadores. Então, vamos por mais essa classificação às semifinais da Libertadores. No mais, eu vou ficando por aqui. Se inscreva no canal e deixa o like. Um abraço. Fui.